Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês tremendamente. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor de teologia do nosso curso online de teologia, em que nós estamos montando, estamos estruturando esse curso para que você possa ter um aprendizado maior da palavra de Deus. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse curso de teologia em que nós estamos aí ministrando, eu queria primeiramente que você deixasse o seu comentário, deixasse a sua curtida, em nome de Jesus, porque isso para nós é muito importante, ok? E eu queria muito discutir com vocês um assunto hoje sobre a questão de uma das nossas aulas que nós ministramos em nosso curso de teologia, que é justamente sobre a questão da oração, ok? E hoje eu gostaria de estar falando isso para vocês, mas antes de eu estar falando, eu queria que você preparasse aí o seu caderno, preparasse a sua Bíblia, porque hoje nós vamos ter um ensino da parte de Deus mesmo para a sua vida. Mas antes de nós fazermos isso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, aí se você estiver na sua casa, somente não feche seus olhos se você estiver no carro, que é ouvindo essa aula pelo áudio. Mas se você estiver na sua casa e você estiver acompanhando essa aula, eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você tivesse um minuto de oração, para que Deus possa falar ao seu coração. Porque o mais importante é que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Não é o que o Marcos tem a te apresentar, não é o que a igreja tem a te apresentar, mas sim o Espírito de Deus tem a te apresentar. Ok? Então feche seus olhos aí em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, meu Deus, nesse dia especial, que o Senhor venha abrir o nosso conhecimento, o nosso entendimento, que nós venhamos ter, meu Pai, conhecimento a mais da sua palavra. Eu lhe peço, meu Deus, que aonde esse vídeo, meu Pai, onde essa aula chegar, meu Deus, que possa ser um divisor de águas na vida de cada pessoa. Que cada pessoa, meu Deus, possa entender o que realmente o Teu Espírito Santo quer transmitir para a vida deles. Meu Deus, que o Senhor venha usar a minha vida tremendamente e que as pessoas, meu Deus, que ouvirem esse vídeo, que as pessoas que ouvirem essa mensagem, possam, meu Deus, ser abençoadas pelo Teu santo e glorioso nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no nosso texto de estudo, não é? Eu coloquei aí Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41, que é o texto chave nosso, para que nós possamos entender um pouco sobre a questão da palavra de Deus. Abra então em Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41. Vamos primeiramente começar, vamos ler o texto, né? A partir do versículo 36, para que nós possamos entender um pouco mais o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, ok? Olha só o que fala. Jesus no Getsemane, esse é o texto, esse é o título do texto, né? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e partamos. Vede, o traidor se aproxima.
Gente, aqui a gente vê um texto que, se você analisar friamente, você fala assim, nossa, que coisa, né? É um texto, vamos dizer assim, de terror. É as últimas, praticamente, vamos dizer assim, a última vez que Cristo dobra o seu joelho para conversar com o seu Pai, né? É a última vez que ele tem acesso a Deus, né? Em um momento normal. Porque Jesus, ele tinha vários acessos ao Pai, e o Pai nunca o havia abandonado e nunca o havia deixado de responder algo que ele havia pedido. E nesse caso aqui, Cristo não ouviu, né, Deus chegar e falar com ele nesse momento. Porque, vamos dizer assim, se nós formos analisarmos friamente o que ocorreu nesse texto, nós vamos ver que primeiro Jesus Cristo, ele tem um sério problema, né? E um desses problemas é enfrentar a sua própria carne. Porque você viu no versículo 41 que ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Ele estava querendo dizer dele mesmo. Porque a carne dele não queria passar pelo que ele havia de passar. O que ele havia de passar? Ele havia de passar essa questão da morte de cruz. Então ele havia de ser judiado, ele havia de ser massacrado, entendeu? Ele teria que passar por isso. Não é à toa que quando o profeta Isaías fala que ele vai para o matadouro, como uma ovelha que vai ao matadouro, não é? Se você vê como que é a ovelha indo para o matadouro, ela é despenada, ela é retirada o pelo, ela é sangrada, o sangue sai, então ela é castigada naquele momento, não é? E era isso que Cristo ia passar, não é? E é interessante que Jesus, ele chama os seus discípulos para ir com ele até esse local, até o Getsemane. Em alguns textos fala que Cristo soa sangue porque a tensão de Jesus foi tão forte que abriu-se, rompeu-se os vasos sanguíneos do nosso corpo, e ali Jesus ficou praticamente, vamos dizer assim, exposto, não é? Foi um momento muito frágil de Jesus Cristo ali. Não tinha algo que pudesse consolar Jesus. Não tinha alguém que pudesse chegar para Jesus e falar assim, não, calma, eu vou beber esse cálice junto com você. Não, calma, tamo junto, né? Não havia. Não é à toa que quando ele pega os discípulos e leva com ele, quando ele volta a primeira vez, vê os discípulos dormindo. Quando volta a segunda vez, vê dormindo ainda. Entendeu? E quando volta pela última vez, vê dormindo ainda. Então você vê que Jesus naquele momento estava sozinho. Jesus naquele momento não havia ninguém com ele. Jesus naquele momento não tinha ninguém que pudesse amparar a dor em que ele estava sentindo. Mas mesmo assim, com a dor que ele estava sentindo, com o pesar dentro do seu corpo, suando sangue, ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou de buscar ao Pai. E uma das perguntas que ele faz para Deus assim, olha, se possível, afasta-se esse cálice de mim. Ou seja, a minha carne, Deus, o Senhor sabe, Pai, eu não vou conseguir enfrentar isso. Por quê? Porque ele sabia que a nação que ele ia morrer, pela nação que ele ia morrer, não merecia aquilo. Entendeu? Ou seja, o sacrifício que Cristo morreu, que Cristo ia cometer naquele momento, não iria servir para muita coisa, para diante daquele povo. No mundo espiritual, sim, mas o próprio povo não reconheceria aquele sacrifício. Amém? E é interessante que quando Cristo ele mostra isso, ele abre esse texto para que o povo pudesse ver a fragilidade naquele momento de carne de Jesus, ele mostra para que o povo entendesse de que haveria situações em que você também passaria por esses problemas, em que você também poderia passar por essas dificuldades. Pode não ser o mesmo cálice, você pode não estar bebendo o mesmo cálice que Cristo bebeu, mas talvez você pode estar sofrendo um problema, uma dificuldade em sua casa, uma dificuldade em seu lar, que para você não tem solução. Naquele momento, a única solução de Cristo era ou ele chegar e negar, falando, não vou fazer, não vou passar, e pronto, e Deus respeitaria a vontade dele, ou chegar e falar, não, eu vou fazer, eu vou passar, e eu vou enfrentar, e eu vou beber. E não é à toa que ele fala aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. Na segunda vez que ele vai, ele fala assim, no versículo 42, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Então, ou seja, ele sabia que ele estava ali não pela vontade própria, mas pela vontade do Pai, pela vontade do próprio Deus. Amém? Ele sabia que ele ia ter que enfrentar aquilo, não porque ele queria, mas porque ele precisava passar por aquilo. Quando ele chega e fala no 41 que o Espírito está pronto, significa que o Espírito ele está apto para poder passar pelas dificuldades, poder passar pelas tribulações, e ele está sempre ligado. Mas a carne não. Só que nesse momento, eu quero abrir um parênteses aqui para você. Nesse momento, quando Cristo faz esse tipo de oração, quando Cristo abre o leque para Deus e fala realmente do que ele está passando, Jesus ele demonstra algo muito importante. Ele fala assim: Deus, que seja feita a sua vontade. Aqui demonstrou o amor que Deus tinha, o amor que Jesus Cristo tem pelo Pai. É muito importante você entender isso. Para nós podermos entrar no tema da oração em que nós vamos estar ministrando hoje aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Não adianta você orar sem você saber o que é amor. Às vezes a gente aprende o que é amor da maneira mais difícil, da maneira mais complicada. Às vezes a gente aprende o que é amor quando a gente passa uma dificuldade em que os outros olhem para a gente e falam assim: isso é impossível de você passar, porque eu conheço você, eu sei que você não vai passar por isso. Aqui Cristo mostrou que realmente ele teve amor. Aí você vai entender quando João capítulo 3 fala sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aqui você vai entender que Cristo amou não apenas a humanidade, mas ele amou a Deus. Por quê, Marcos? Simplesmente por esse detalhe: seja feita a sua vontade. Quando você pega a oração do Pai Nosso, você vê na oração do Pai Nosso falando assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso é uma oração de amor, é uma oração de comunhão entre um pai para com o filho. O ser humano, infelizmente, ele está acostumado em pegar a questão de amor e ser egoísta, ter um amor egoísta. Quando você fala do amor ágape, é um amor de entrega, é um amor de respeitar aquilo que o teu cônjuge ou a pessoa que você ama, entendeu? Respeitar a vontade dela. Mas infelizmente o ser humano não entende isso. E é por isso que às vezes a gente passa por tribulação, passa por dificuldade, e às vezes a gente fala assim: puxa, Deus não está com a gente, Deus não está comigo, Deus não está enfrentando o que eu estou, não está passando pelo que eu estou passando. Como que pode isso? Deus não está vendo, Deus não está vendo o que eu estou passando. E aí às vezes a gente deixa a desejar, a gente para de orar agradecendo e a gente começa a murmurar. Isso acontece com o povo de Israel. O povo de Israel começa, quando Deus fazia o milagre, quando Deus fazia as coisas para o povo de Israel, para o povo de Israel se tornava amor. Ai, eu amo esse Deus. Ai, que Deus maravilhoso. Ai, que Deus poderoso. Por quê? Porque havia feito a vontade do povo. Mas quando a vontade de Deus prevalecia, o povo já falava: ai, tá vendo? Deus não ama a gente e não sei o quê. Por quê? Porque o ser humano ele tem esse ímpeto. O amor do ser humano, infelizmente, é um amor egoísta. É um amor que, infelizmente, ele quer só para ele. E quando você entra diante de Deus em oração, mas pensando apenas em você, pensando apenas na tua vontade, você está sendo egoísta. E é por isso que eu dividi a questão das orações, quando eu aprendi isso, né, a orar dessa maneira, não é? E quando você divide esse tempo, esse termo de oração para você, você começa a entender que não é somente a tua vontade que tem que ser respeitada, mas é a vontade daquilo que você está pedindo também. Olha só como é que é interessante. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou os outros.
Como João Batista ensinou os discípulos dele. E Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. E quando você entende o que é a oração do Pai Nosso, você entende que a oração do Pai Nosso é uma oração de entrega. Não é apenas uma oração de recebimento. Não é apenas uma oração de súplica. Mas é uma oração de entrega. Porque ele começa mostrando para a pessoa que Deus é o seu Pai. Então, Pai Nosso que estás no céu, no local santíssimo. Santificado seja o teu nome. Então ele pega fazendo o quê? Ele pega essa oração e transforma ela em um momento de adoração. Você quer ver? Vamos lá no texto. Lucas capítulo 11. Olha só. O versículo 1 diz assim: Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí então Jesus começa: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então está o primeiro ponto. Então, logo que você abrir a tua oração, você vai abrir com um momento de adoração. Então vamos dizer assim. Vamos supor que a sua oração é como se fosse uma pista, uma estrada, certo? Eu até coloquei na foto aí. Se você pega a Bandeirantes, aqui você vai ver que existem cinco faixas, né? Tem a faixa da esquerda, a da direita, a do meio e a outra do canto e a mais do canto ali. Então existe os acostamentos e são 4 faixas, perdão. São 4 faixas para você ir para São Paulo, quando você pega a Bandeirantes. Se você dividir a tua oração em cada faixa, você vai ter 4 tipos de movimento da sua oração. Como assim, Marcos? Você vai ter 4 orações dentro de apenas uma. Ok? Então, quando você começa na questão do reconhecimento, na adoração, o que é adoração? É prostração. Amém? É prostrar-se diante de Deus. Olha lá, adoração significa inclinar-se, certo? É praticamente você se prostrar, você se jogar ao chão. Lembra? Olha só como é que é interessante. Quando o sumo sacerdote saía do local santíssimo e ele pronunciava, a maneira que ele pronunciava o nome de Deus, que era a maneira correta, todo o povo se prostrava em adoração. Todo o povo se prostrava em adoração. Então, prostrar-se significa inclinar-se, significa se jogar literalmente ao chão. Todas as vezes que você pegar um texto bíblico em que você vê que nesse texto bíblico está escrito e adorou diante de Jesus Cristo e adorou o seu nome, é porque ele se prostrou diante de Jesus. Ele se mostrou como uma pessoa que necessita de algo. Só que, olha só como é que é interessante. Quando você pega o termo adoração e você traz esse termo, a adoração, diante de você, você vai começar a analisar a adoração de uma forma diferente. Porque quando Cristo chega para Deus e fala assim, olha, seja feita a sua vontade, ele está jogando, olha como é que é forte, ele está jogando não a responsabilidade, mas ele está jogando aquilo que ele sente nas mãos de Deus. Então, ou seja, olha, Pai, aqui eu estou mostrando para o Senhor a prova do meu amor para o Senhor, que eu não sou egoísta, é que a tua vontade seja realizada na minha vida e não a minha. Você quer ver? Olha só, 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a questão do amor. Olha só, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Coríntios o seguinte, não adianta você fazer tudo o que você está fazendo, se você não tiver amor, não vai adiantar de nada. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Não adianta você apenas dobrar o seu joelho e pedir, 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 pedir.
Se você não tiver amor, se você não demonstrar esse amor, se você não mostrar esse amor com Deus, se você não mostrar esse amor para o Senhor, de nada vai valer. Então eu posso profetizar, eu posso falar, eu posso ler a Bíblia, eu posso pregar, eu posso mostrar, eu posso acontecer, mas se eu não tiver amor, entendeu? De nada vai valer. E a adoração, ela já demonstra o seu amor diante de Deus. Então por isso que você deve abrir a sua oração adorando. Porque quando você adora, você está mostrando para Deus que você o ama. Na adoração é o momento que você pede para Deus, é o momento que você faz com que Deus abra as janelas do céu. Porque olha só, o que é adorar? É prostrar-se. O que é louvar? Louvar é elogio. Então, por exemplo, meu Deus, eu te amo. Senhor, tu és lindo. Senhor, eu adoro o Senhor. Eu tenho prazer de estar em tua presença. Olha que momento de oração você está tendo com Deus. Eu tenho prazer de estar aqui, Senhor. Para mim não importa nada com o que aconteça. Para mim o que me importa é esse momento com o Senhor. Para mim não me importa o que as pessoas do lado vão achar ou vão pensar de mim. Para mim o que me importa é aquilo que o Senhor pensa de mim. Por isso eu quero estar aqui, Senhor. Eu quero entregar a minha adoração. Mostrar que eu sou pó. Mostrar que eu não sou ninguém diante de Ti. Mostrar que a minha vontade diante de algo não vale de nada. É isso que você tem que entender. Quando você adora aquela pessoa que te criou, o seu Criador, que você demonstra isso diante de Deus, você começa a abrir o coração de Deus. Você começa a abrir o coração de Deus, você começa a despertar o interesse de Deus. Porque olha só, qual é o foco principal do diabo na oração? É que você só peça. Porque quando você está pedindo, você não está demonstrando nada. Você só está demonstrando o que você precisa. E aí quando você pede, você não consegue, não é? Aí você começa, mas na tua palavra, Senhor, está escrito, pedi, e dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á também, entenda isso. Aquele que bater, recebe. Aquele que bater, a porta se abre. Olha, entenda uma coisa, gente. Muitas das vezes você aprendeu que tudo tem que ser em volta de você. Que tudo tem que ser em volta da tua presença. Que tudo tem que ser para você. E não é assim. Em João capítulo 1 fala que todas as coisas foram feitas para ele e por ele. Então todas as coisas não tem que ser feitas para você, não foram feitas para você, foram feitas para ele. Por que Deus no passado, ele se importava mais com a questão do pecado, de tirar o foco dele e adorar outra pessoa, do que até mesmo uma pessoa cometer um outro tipo de pecado? O pior pecado para Deus era a pessoa chegar e desfocar, tirar o foco. Ou seja, parar de adorar Deus e adorar outro Deus. Esse era o problema da época. Porque se você pega o livro de Juízes, você vai ver quais são as quedas de Israel. É quando Israel se prostrava em outro Deus e deixava Deus de lado. Quando Israel retomava a adoração diante de Deus, Deus pegava, levantava um, colocava ali e libertava o povo. Era assim, e até hoje é desse jeito. Deus, ele não divide a adoração dele com ninguém, é isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. E Jesus Cristo sabia disso. Jesus tinha esse ímpeto nele. Ele sabia quem era o Pai, ele conhecia quem era o Pai. Então a única pessoa que ele poderia recorrer naquele momento era o Pai. Porque era o Pai que queria que ele fizesse aquilo que ele tinha que fazer. Só que quando Cristo começa a orar, ele primeiro fala, se possível, afasta-se esse cálice de mim. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Olha a oração. A oração de entrega. Ou seja, eu posso não querer, mas eu respeito a sua vontade. É a mesma coisa você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu posso não aceitar o que o Senhor tem para a minha vida. Vamos dizer assim, que é impossível isso. Eu posso não aceitar, mas que seja feita a sua vontade. Isso é amor. E quando você adora, você está demonstrando esse amor. Porque você está reconhecendo que quem tem que prevalecer é a vontade do Pai. Então o apóstolo Paulo está falando para Coríntios assim, olha gente,
Não importa o que vocês façam. Não importa se vocês falem a língua dos homens, ou a língua dos anjos, ou qualquer outro tipo de língua. Não importa. Se você não souber o que é amor, se você não ter amor dentro de você, nada disso vai valer. E é muito lindo isso. É muito maravilhoso isso. Quando você entende que o Espírito Santo, ele é isso dentro de você. E quando você entende o que é realmente amor, então você chega e você declara a sua adoração. Porque você não vai adorar alguém que você não ama. Você não vai elogiar alguém que você não ama. Ah, não, mas eu elogio. Eu falo que o fulano é bonito, que o ciclano é bonito. Mas o elogio que sai de dentro, a adoração que sai de dentro, você só dá em quem você ama. Para quem você ama. Então uma oração, ela consiste em quê? Primeiro, amor. Junto com a adoração. Quando você adora, você prova que você ama. Quando você está adorando a Deus, você está declarando a Ele: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então quando Cristo abre a oração do Pai Nosso, Ele mostra isso para os discípulos. E olha só, vamos voltar lá em Lucas 11, para a gente entender um pouco mais. Quando Ele fala do Pai Nosso. Olha lá. Você quer ver? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só como é que é interessante. Perdoa-nos. O gesto de perdoar significa o quê? Ter amor. Só perdoa quem tem amor dentro de si. Quem tem amor dentro do seu coração. Então você só consegue perdoar uma pessoa se você ama aquela pessoa, se você ama a vida daquela pessoa. Ah, mas foi um fulano que fez isso. Não importa. À medida que você perdoar, é à medida que você vai ser perdoado. Então se você se ama, largue, desprenda, jorre perdão. Perdoe. Não guarde mágoa, porque quando você guarda mágoa dentro do seu coração, quando você guarda mágoa dentro de você, você começa a ter algo ruim dentro de você. E aí você começa a não ser perdoado por Deus. Aí a tua oração não começa a valer. E aí quando você adora, a tua adoração parece que não passa do teto. Por quê? Porque você tem mágoa. E a mágoa, ela é como se fosse uma bolha que aprisiona a pessoa ali dentro. Porque a única pessoa que sai prejudicada não é aquela que você tem a mágoa, mas é você mesmo. É isso que você tem que entender. Então a tua adoração misturada com mágoa, ela não chega aos pés de Deus. Ela não chega ao coração de Deus. Deus não consegue se inclinar diante de você, você está entendendo? Por causa dessa mágoa. Olha só como é que é interessante. Quando você pega o livro lá de Lucas, que fala sobre a questão do Getsemane, de Mateus, que nós lemos, naquele momento, você não ouve resposta. Jesus não ouve resposta de Deus. E Jesus não estava acostumado com aquilo. Jesus estava acostumado que toda vez que ele orava, que ele dobrava o joelho, que ele buscava Deus, Deus respondia. Vai ter momentos na nossa vida que quando nós orarmos, quando nós buscarmos a Deus, não vai haver resposta. Mas por que não vai haver resposta? Porque é a vontade de Deus. Aconteceu algo comigo no início desse ano que me chocou. Assim, praticamente, vamos dizer assim, me deixou o meu mundo sem chão. Aconteceu que o meu pai chegou a falecer. E eu orei, determinei, fiz de tudo, gente. De tudo que vocês imaginaram.
Eu orei, eu busquei, eu fui na igreja, eu pedi oração. E eu tava com uma crença tão grande que meu pai iria sair daquela situação que eu não dava ouvido mais para ninguém. Todas as vezes que eu ia lá no hospital, que meu pai fazia algum gesto, porque meu pai chegou a ficar em coma, e depois que ele voltou do coma, ele não chegou a acordar, mas cada movimento que ele fazia era uma esperança que eu tinha, então eu continuava orando, e continuava orando, e continuava orando. Só que em hipótese alguma, em todas as vezes que eu orei, todas as vezes, eu falo isso por experiência própria, eu não ouvi a voz de Deus. Eu não ouvia Deus falar para mim assim, olha, eu vou curar. Eu vou tirar teu pai dessa. Não. Eu só ouvia Deus falar para mim assim, confia. Olha só que doideira, gente. Só ouvia Deus falar, confia. Confia. E orando. E orando. Porque cada vez que eu ouvia essa palavra, que eu tirava uma palavra, Deus falava, confia. Confia porque eu estou trabalhando. Confia porque eu estou trabalhando. Eu acreditava que não, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus vai tirar meu pai dessa situação. E no dia 28 de janeiro, meu pai veio a óbito. Foi como se fosse, nesse dia, foi como se fosse abrir o chão. E eu caí dentro de um precipício. E eu comecei a não questionar a Deus, porque eu nunca cheguei a questionar a Deus. A única coisa, eu só perguntei por quê disso, mas sabe quando Deus se cala? Deus se calou. Deus não falou mais nada. Deus não falou nem para mim confiar, entendeu? Nada. Só que depois de um tempo, eu comecei a analisar e Deus começou a confortar meu coração. Por quê? Deus começou no meu coração a dizer assim, o que eu fiz com você foi demonstrar o meu amor por você. Aí eu pergunto para você, como que pode Deus chegar e mostrar para mim que me ama, tirando o meu pai? Como que pode? Aí Deus veio de novo para mim e falou assim, eu mostrei para você o que é realmente amor, porque eu não sabia. Para mim, amor era Deus fazer tudo o que eu queria e da maneira e da forma que eu queria. Eu estava esquecendo de respeitar a vontade de Deus. Deus falava para mim, confia. Ou seja, o que eu estou fazendo com teu pai, você vai entender depois. Não é hoje, mas você vai entender. Confia. Só que eu achava que ele iria levantar, que ele iria sair daquele hospital, que ele iria ter vida. Mas não ocorreu isso. E aí Deus no meu coração disse assim, eu mostrei para você que amor nem sempre é eu fazer a tua vontade, mas amor também é você respeitar a minha. Quando eu entendi isso, não vou dizer para você que eu esqueci do meu pai, mas o meu coração se confortou. E eu falei, então já que o Senhor me ama desse jeito, que isso foi mais uma prova do seu amor, então que seja feita a sua vontade. No momento que eu falei que seja feita a sua vontade, Deus veio como se fosse um bálsamo na minha vida. E eu consegui ter uma recuperação maior. Mas aonde eu estou querendo chegar nessa história? É que às vezes a gente acha que a gente, só pelo simples fato de ser adorador, só pelo simples fato de se encurvar diante de Deus e orar, e pedir, e clamar, e reclamar, e clamar de novo, Deus tem por obrigação de nos atender. Esse texto de Mateus capítulo 26, Deus mostrou que até para o filho dele, ele resolveu não ouvir aquela oração. Porque o plano dele, para a vida do filho dele era outro. Às vezes você pode passar por uma situação que Deus
não responda a tua oração. Deus talvez prefere não responder a tua oração, porque Ele quer mostrar para você que o plano dele para a vida sua, para a sua vida, é muito além daquilo que você imagina. E com isso a gente cai na terceira pista, que é a pista da intimidade com Deus. Você só entende isso quando você é íntimo, quando você tem intimidade com o Senhor. Quando você consegue ter essa intimidade, esse aprofundamento, esse conhecimento diante de Deus. Quando você tem isso na sua vida, o Espírito Santo começa a revelar algo, começa a revelar coisas para você que você nem imagina. É tão poderoso que Deus começa a revelar coisas para você que você nem pensa nisso. Olha só como é que é interessante. Em Isaías capítulo 6, fala que Isaías viu a Deus. Mas para que Isaías visse a Deus, o rei de Israel naquela época teve que morrer. É muito interessante. Você quer ver? Abre lá o livro de Isaías, que você vai entender. Isaías capítulo 6. Olha só. Isaías 6 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Então, Isaías só conseguiu ver a Deus no momento em que Uzias morre. Aí eu falo para você, às vezes pra gente acontece a mesma coisa, a gente só consegue ver Deus quando algo dentro de nós morre, quando alguma coisa acontece na nossa vida. No meu caso, foi meu pai ter morrido. Então eu consegui enxergar a Deus, eu consegui enxergar o amor de Deus sobre a minha vida quando meu pai faleceu. Jesus conseguiu enxergar o amor de Deus, o amor que ele tinha, o amor que ele tem pela humanidade, quando o pai não respondeu naquele momento. E não é à toa que quando Cristo se levanta, ele já se levanta justificado, ele já se levanta já sabendo o que ele tem que fazer. E já sabendo o que ele vai sofrer. Quando você entende isso, quando você entende essa profundidade, quando você tem essa intimidade, você começa a entender o propósito que Deus tem para cada um de nós. E o propósito que Deus tem para cada um de nós vai muito além desse mundo. Vai muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. O propósito que Deus tinha para o povo de Israel não era apenas dar carne para eles, não era apenas dar pão para eles, não era apenas dar água para eles, mas era que eles tivessem uma vida abundante. O propósito de Deus para a vida de Israel era uma terra que manava leite e mel. Deus não liberta Israel do Egito sem que ele tivesse um propósito na vida do povo de Israel. Você está entendendo? Deus não se cala no momento em que Jesus busca ele sem ter um propósito para aquilo. Deus não estava sendo aparecido para Isaías. Isaías não havia enxergado a Deus enquanto Uzias estava vivo. Por quê? Porque era um propósito de Deus. Precisava alguma coisa acontecer para que Deus se mostrasse presente na vida de Isaías. Mas o que eu quero que você entenda é que nós só entendemos isso quando nós temos uma intimidade. E aí surge o amor. O amor surge daí, surge da intimidade que você tem com Deus. Você só consegue amar a Deus, você só consegue amar uma pessoa, você só consegue amar alguém se você é íntimo dessa pessoa. Eu posso ter amor ao meu próximo? Posso. Amor significa ter compaixão, amor significa ter benignidade, amor significa não ser ardido em ira, amor significa ser paciente. Mas intimidade te leva a um amor totalmente sobrenatural, a uma experiência nova, a uma experiência sobrenatural diante de Deus.
É isso que o amor nos mostra, é isso que a oração nos leva. Quando nós oramos, e não assim, vamos dizer assim, oramos corretamente, mas nós seguimos essa trajetória em primeiro abrir o coração de Deus, porque a adoração é pegar você e levar você diante de Deus e trazer Deus para dentro de você. É como se tivesse uma fusão. Quando Cristo chega diante de Lázaro, que Lázaro já havia morrido, Marta chega para Jesus e fala: se você tivesse tido aqui antes, meu irmão não morreria. E aí Jesus vira para ela e fala assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela não entendeu, ela falou assim: eu sei que os mortos vão ressuscitar, eu sei disso. Mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Mas o que Cristo estava querendo ensinar naquele momento era o seguinte: não importa a situação que esteja passando, se você crê para dentro de mim, se você está junto comigo, se você tem intimidade comigo, ainda que você venha a morrer, ainda que você venha a perecer, você vai ter vida. Mas que doideira, Marcos! Mas que loucura! É esse o propósito de Cristo. O propósito de Cristo para a nossa vida é justamente nos trazer uma vida eterna, não uma vida cotidiana, não uma vida que venha nos mostrar o que nós somos aqui na terra, mas uma vida eterna, uma vida de salvação. O que Cristo veio trazer para nós é justamente isso. E a gente só entende quando nós tenhamos intimidade. Quando a gente tem intimidade. Por isso que eu falo para vocês que tem coisas na teologia do calvinista que eu até concordo. Porque quando você recebe a Cristo, você se torna salvo. Você se torna em estado de salvação. Você se torna uma pessoa salva. Porque o que significa salvação? Salvação significa eu tirar você de um local em que você está correndo perigo e colocar você num local seguro. É o que acontece quando você recebe a Cristo. Quando você tem intimidade com Cristo. Quando você tem um propósito com Cristo. Cristo te tira de algo que está te fazendo cair e te volta para algo seguro. E é isso, infelizmente, que muita gente não entende, que muita gente não aceita, porque eles acham que o algo seguro é você ter uma vida boa, é você ter uma vida próspera, é você ter bens materiais para dentro de você, e não é isso. Não é isso. Então isso significa que se eu tiver riqueza, se eu tiver casa, se eu tiver carro, se eu tiver isso, eu amo a Deus. Mas se eu não tiver nada disso, eu não vou mais amar. Isso é egoísmo, isso não é amor, isso não é orar, vamos dizer assim, racionalmente. Isso é ter uma oração egoísta. Então Jesus ele mostra, nesse texto de Mateus capítulo 26, o quê? Olha o seguinte, eu estou mostrando para você, eu estou mostrando para vocês o que realmente eu fiz para provar para você que eu te amo. Não foi apenas Deus, mas eu também. Porque os dois são um. Então, os três são um, o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um. Então, eles fizeram esse plano, eles fizeram esse propósito, eles trouxeram esse propósito para quê? Para que pudesse ser realizado o plano da salvação. Olha só como é interessante. De Malaquias a Mateus tem um intervalo de 450 anos, onde Deus não levanta nenhum profeta para falar com o povo. E aí o povo começa a se dispersar. Alguns continuam fazendo as mesmas práticas, mas Israel já começa a se dividir. Os povos já começam a se dividir. Israel já não está concentrado em uma nação só. Já existe vários israelitas em outras nações. Olha só. O povo já estava disperso. Por quê? Porque muitos deles não entendiam que esse tempo de silêncio que Deus havia deixado era o propósito que Deus tinha para que pudesse enviar Jesus Cristo, para que pudesse trazer a salvação, para que cada um pudesse ser salvo. Então, quando você orar, entenda uma coisa. Eu vou falar só sobre esses dois hoje. Quando você orar,
Abra o coração de Deus. Porque quando você adora, você traz a intimidade de Deus para você. Você traz o ouvido de Deus para dentro de você. Você abre o coração de Deus. E aí então você pede. Você lança para Deus os seus problemas, as suas ansiedades, a sua depressão. Tudo você lança nas mãos de Deus. Eu não quis bater muito nisso aí com vocês. Mas é isso. Lançamento significa você lançar para Deus. Lançar para Deus a sua petição. Você pedir para Deus. Você vê que na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina o básico. Ele fala assim, que para que você possa ter o pão nosso de cada dia. Para que você possa ter algo, então você tem que pedir, Deus, que eu tenha o pão de cada dia. Jacó chega para Deus e fala para Deus, se eu tiver pão e água para poder sobreviver na minha trajetória, de tudo eu vou te dar o dízimo. O que eu quero mostrar para vocês é que a gratidão que nós temos que ter, misturado com a adoração, misturado com o lançamento e misturado com a intimidade de Deus, se você tem tudo isso dentro de você, você pode ter certeza que nada vai ser impossível para você. Amém? E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração tremendamente. Por isso, antes de encerrar essa mensagem, eu queria pedir, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possível. Compartilhe esse texto que nós acabamos de ver, essa mensagem que você acabou de ouvir. Compartilhe. Isso é amor para com o próximo. Compartilhe com as pessoas, com aquelas pessoas que você ama. Vamos fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis. Para que elas possam enxergar que quando ela dobrar o seu joelho ao chão, quando ela orar, ela tem que entender que ali há algo em comum acordo. Eu respeito a tua vontade. Amém? Eu respeito a tua vontade. Que seja feita a sua vontade, não só a minha. É isso que nós temos que entender. Quando nós entendemos isso, a nossa oração começa a ser de um outro patamar, totalmente diferente. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer, meu Deus, por esse momento em comunhão com o Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, pelo que o Senhor falou ao nosso coração, por essa intimidade, por esse momento, meu Deus, junto contigo. E eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa, meu Deus, que ouviu essa mensagem até o final. Que elas possam, meu Deus, receber a Ti, Senhor. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo e você gostaria de aceitar, levante a mão aonde você estiver agora. E faça essa oração comigo. Senhor, me receba, me aceita. Porque eu me rendo diante de Ti, Senhor. Eu me rendo diante de Ti porque até hoje, meu Pai, eu quis que a minha vontade seja feita e não a sua. Mas que nesse dia de hoje, meu Pai, que seja banida a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita, porque a tua vontade é boa e perfeita e agradável, Senhor. Oh, meu Deus, eu lhe peço nesse momento. Pega, meu Pai, essa pessoa que está aí, meu Deus, ouvindo esse vídeo agora. E transforme a vida dela, Senhor. Transforme, meu Deus, o coração, meu Pai. Que ela possa, meu Deus, ter esse sentimento, meu Pai, de amor dentro dela. Que ela possa transmitir esse sentimento, meu Deus, para cada um em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você